Georrevisão, segundo ano, primeira aula. Se liga, senhores. Infelizmente, né, as coisas, né, já estou aqui com candidatos da peru de Natal. Eu espero que você não queime até lá, né, mas que você esteja ligado àquilo que não se ligou durante o ano, aquele trabalho que faltou, aquela aula que dormiu, babou, pensou não sei onde, não sei do que, aquela prova que era para ter preparado, mas ficou até tarde da noite, vendo receitinha de bolo na internet, sei lá, não sei. Você, com o professor, então, aqui na nossa revisão de geografia. E não adianta, né, olhar, ficar espantado e tal, não, é isso aí. Mas eu espero que dê tudo certo para estar no terceirão aí, porque todos têm possibilidade, todos têm condições para isso. Lembre-se, senhores e senhoritas, nós abordamos durante esse ano as questões macro, as questões a nível de mundo, as questões que envolveram tanto os aspectos naturais quanto os aspectos naturais a título de mundo. E falando então em relação à nossa revisão, nós vamos primeiro lembrar que existe uma escala, uma diferença quando nós vamos, por exemplo, do mundo para o Brasil, ou seja, do global para o nacional, para o regional, para o estadual, para o municipal, para uma escala local. Nós estamos indo do maior para o menor. E assim na análise de mundo nós fazemos. Ei, se liga, galera. Primeiro vai cair na sua prova, de alguma maneira o professor vai perguntar para você. O nosso planeta é dividido em quantos hemisférios? 4 hemisférios. Lembra? A linha, qual é o nome da linha? Linha do Equador, divide o nosso planeta do hemisfério norte do hemisfério sul. Hemisfério norte, também chamado de... o hemisfério norte é chamado também, eu não posso esquecer, setentrional. Também chamado de boreal. Hemisfério sul, tudo que está abaixo da linha do Equador, também chamado de hemisfério meridional, também chamado de hemisfério austral, beleza? O planeta também é dividido pela presença, olha lá, do meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich divide então o hemisfério leste, chamado também de oriental, do hemisfério oeste, chamado também de ocidental. Nosso país, por exemplo, tem presença partes no hemisfério setentrional, partes do hemisfério meridional e totalmente no hemisfério ocidental. Lembra? Planeta dividido em 4 hemisférios. São 4 hemisférios e quantos oceanos? 5 oceanos. 4 hemisférios e 5 oceanos. Ok? Base para a prova, leva lá, leva na cabeça essa questão. Muito bem. Seguindo, nós temos então, lembra? Identificação dos continentes, identificação dos oceanos. Vai cair para você. Professor, já é Natal? Professor, vai trabalhar no Natal? Não, eu já estou dando presente aqui, não sou Papai Noel. Ei, continente? Americano. Continente? Africano. Continente? Asiático. Oceania. Tá bom. Continente? Asiático, Ásia, Europa, Antártida. Ok? 5 continentes habitados, 1 continente não habitado. Oceanos. Oceano? Atlântico. Falem. Você vai cobrar esse continente não habitado? Como? Você vai cobrar esse continente não habitado? Sim, com certeza, tem que saber. Tá? Qual continente não habitado? Antártida. Por que a Antártida não é habitada pelo ser humano constantemente? A não ser para pesquisa, por fins, né, pelas questões climáticas. Ok? Ei, vamos nessa, Lucas, está em sala, acompanha. Rapidinho, fone, acompanha. Senhoras e senhoritas, lembre-se, nós temos então a distribuição tanto dos aspectos naturais quanto dos seres humanos de maneira heterogênea, diferenciada na superfície terrestre, ok?
Ei, vai cair pra você. Qual é esse oceano? Atlântico. Qual é esse oceano? Índico. Qual é esse oceano? Pacífico. Qual é esse oceano? Pacífico. É Pacífico também? Tem dois Pacíficos? Professor, é um globo? Ok. Oceano? Ártico. Antártico, lembra da cerveja com pinguim Ártico. Oceano glacial? Antártico. Se errar isso, chama a mãe, pede pra trancar, tirar as férias, tirar o verão, mandar lá pra Antártida. Ei, na nossa dinâmica de mundo, de globo, nós conversamos sobre as organizações internacionais. Lembra? Yes. Falamos a respeito, por exemplo, da ONU e sua abrangência, sua atuação. A ONU, ela surgiu quando mesmo? 1945, Depois da com guerra. o objetivo de promover a paz entre as Os nações. países Ok, beleza. Surgiu com 51 países Não que foram assinaram Não, calma. o seu surgimento. Ok? Ei, lembra? 1945, término da Segunda Guerra Mundial. Diversas nações desestruturadas devido à guerra. Antes, lá depois da Primeira Guerra Mundial, havia uma tentativa na formação da Liga das Nações. Mas essa tentativa ela não foi bem sucedida. Eu posso dizer que a ONU hoje chegou ao seu objetivo, sim ou não? Mais ou menos. A ONU ela é composta, mais ou menos. então, lembra, por uma estrutura. A principal é a Assembleia Geral. Uma vez por ano, os 193 países membros se reúnem e fazem parte da Assembleia Geral. Ok? Para discutir assuntos de interesse global. Beleza, professor? Nós temos o Conselho de Segurança da ONU, formado por 15 países. 10 são rotativos, 5 são permanentes. E essa é a grande crítica, porque um desse aqui pode vetar a ação dos demais. E por que 5 permanentes? Nós temos, sim, Como assim? no Conselho de Segurança são 15, 5 sempre estão, 10 mudam a cada 2 anos. Desses 5, um deles pode falar, olha, nós não queremos intervir na Síria. Ninguém vai intervir, tá? Olha, nós temos a Secretariado-Geral da ONU. Hoje, o secretário-geral da ONU é um português, é Antônio Guterres. Ei, é a instância que organiza a ONU. E a ONU tem os seus órgãos, ok? Para atingir os seus objetivos secundários, como a OMC, a Organização Mundial do Comércio, OMS, a Organização Mundial da Saúde, ok? Nós temos a FAO, a Organização para o Desenvolvimento da Distribuição dos Alimentos, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, para mais igualdade entre os trabalhadores, enfim. Nós temos a Unicef, que luta pelos direitos das crianças. Nós temos a Unesco, que luta pelo acesso à tecnologia e à educação. Aparece o FMI, que tem uma grande crítica, Fundo Monetário Internacional, que empresta dinheiro, mas empresta dinheiro cobrando juros abusivos. Ok. Existem outras organizações internacionais, meu querido professor? Sim, existem. Entre elas, nós aqui colocamos algumas das principais. Olha lá, aqui no continente americano, O símbolo da ONU, não sabe aquele. o símbolo da ONU é uma representação azimutal da Terra plana. Olha lá, hoje não é Terra plana, não viaja. Ei, a representação apenas. Colocando aqui todos os continentes, a partir do norte, aqui representado. Ei, bora. Os Estados Americanos, OEA, Organização dos Estados Americanos, 35 países membros. Qual aquele que não é membro? Cuba, excluído por pressão dos
Estados Unidos. Ok. Eles têm o objetivo de conversar entre si, combatendo, por exemplo, a violência no continente, combatendo o narcotráfico, combatendo a insegurança que existe em nosso continente. Um outro grupo muito importante era o G8, hoje é o G7. Veja, qual foi o país que foi tchau, tchau, não queremos mais você? Qual é? Boa, Rússia, formado por Estados Unidos, Itália, Japão, Alemanha, França, Canadá e Reino Unido. É claro que a União Europeia tem uma representação indireta aqui no G7. São os países mais desenvolvidos e industrializados do mundo, de forte economia. E são uma organização que vão, então, estar atuando em termos de mundo. Vitória, G20. O G20 nós temos o G7, G7 mais os países emergentes de maior destaque. Um grupo recente, criado em termos de mundo. Nós temos um outro grupo chamado de BRICS. Os emergentes que mais se destacaram também. BRICS, me ajuda! B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China, S de Sorocaba. Sou de África do Sul. Bilíngue, hein? Ok, sei. Uruguai, Argentina. Este daí não é uma organização, é um bloco econômico que forma o Mercosul. Bora lá então, galera! Bonitos e bonitas, segundo ano, rumo ao terceiro. Não pode parar. Sim. A diferença do G7 para o G20 é que o G7 tem... O G7 tem países só desenvolvidos. O G20 tem os países emergentes, que são países em desenvolvimento. Agora, o que você estava me falando são os blocos econômicos. Entre eles, o Mercosul. Ok, professor? Blocos econômicos. Reunião de países, especialmente a partir da década de 90, com o avanço do neoliberalismo e globalização, com um objetivo. Qual o objetivo, professor? Estabelecer acordos comerciais. Os blocos econômicos podem estar em 5 estágios. O mais avançado corresponde à União Europeia, formado por 28 países, que estão em união financeira, embora nem todos tenham a adoção da mesma moeda. Mercosul, NAFTA, nós temos o SEI, ou a SEI, Comunidade dos Estados Independentes, ASEAN, Sudeste Asiático, a ANCETA, aqui o Fórum do Pacífico, entre outros, são os principais blocos econômicos. Mas lembra, bloco econômico, porque esses países se reúnem para obter vantagens econômicas. No seu estudo, veja quais são os 5 estágios dos blocos econômicos, quando você estiver aí estudando e fazendo sua revisão. Senhores e senhoritas, nós temos também, hoje no mundo, todos os países do mundo possuem as mesmas condições do mesmo desenvolvimento? Não, claro que não, professor. Os países do mundo, eles apresentam condições e níveis de desenvolvimento diferentes. Uma das formas de medir esse nível de desenvolvimento é o chamado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Muito alto, médio e baixo. Infelizmente, as riquezas são concentradas nas mãos de poucos países. Nós discutimos sobre isso e nós discutimos como o processo de globalização, que teve o seu início, lembra? Lá no século XVI, através do avanço das grandes navegações. A globalização corresponde à interação, à interdependência, à aproximação entre os países do planeta, através do desenvolvimento do quê? Olha para mim, João! Através do desenvolvimento dos meios de transportes e também do desenvolvimento dos meios de
Comunicação. Ok, professor, tá dominado, globalização, tá tudo dominado, beleza? Ei, grandes navegações, adiciona-se as grandes navegações, eu estou falando do século XVIII, século XVIII, o que rolou, professor? O que rolou no século XVIII? Revolução Industrial, beleza? Acionando aqui e alavancando a globalização, beleza? Porque da Europa se queria para o mundo o mercado consumidor. Ok, professor? Tranquilo? Da Revolução Industrial, nós tivemos o avanço do capitalismo. E lembra, capitalismo mercantilista, capitalismo industrial, capitalismo comercial financeiro atual. Com isso a globalização se consolida. Infelizmente, com o avanço da globalização nós temos muitas vantagens, mas também as desvantagens, tornando muitos países mais pobres e áreas com exploração da mão de obra mais barata. Essa foi a parte aí do quarto bimestre. Mas voltando um pouquinho antes, nós falamos lá no terceiro bimestre que os países do mundo possuem movimentos chamados de movimentos separatistas. São áreas que querem, que buscam a sua independência. Podem ser por motivos religiosos, por motivos políticos, por questões étnicas ou econômicas. Lembra, falamos de alguns movimentos como, por exemplo, o movimento da Catalunha, ok? Até mesmo no nosso país, no Brasil, o movimento Sul é meu país. Falamos sobre a questão do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Dá uma revisão nisso, movimentos separatistas, Brexit, entre outras questões ali que abordamos. Falamos sobre a diferença e a tendência de influência do socialismo e do capitalismo. O que é o capitalismo? O que é o socialismo? Qual foi a influência dos Estados Unidos nesse papel? Da União Soviética? O que foi a Guerra Fria que se desencadeou? E isso eu estou falando do terceiro bimestre, ok? Galera, Lucas, dá uma olhada ali, atende nosso monitor. Volta aqui para finalizar. Fala, Vitória. O neoliberalismo, ok? Nas últimas fases do capitalismo, lembra? O neoliberalismo prega que deve haver um avanço da privatização, um governo cada vez mais fraco no controle da economia, ok? Beleza? E senhoras e senhoritas, primeiro e segundo bimestre, nós começamos praticamente do fim. Nós falamos das questões físicas. Senta aí, Lucas. Olha lá, do nosso planeta. Muito obrigado, querido. Lembra? Isso aqui nós temos demonstrado a teoria da deriva continental. Fragmentação da Pangeia, único continente pré-existente, gerando os 5 continentes que você tem que identificar, tem que saber. Ok? Assim, nós temos o relevo do planeta marcado pela instabilidade, áreas de convergência de placas tectônicas geraram grandes cordilheiras, ok? Como? E tem que saber, montanhas rochosas, Cordilheira dos Andes no continente americano, ok? Nós temos os Alpes europeus, nós temos Cordilheira do Himalaia na Ásia, nós temos Cordilheira de Atlas na África e áreas de muitas instabilidades tectônicas. Isso vai fazer com que a população se distribua de uma maneira diferenciada no planeta? Sim, meu professor, claro que sim. As áreas geralmente mais baixas e de clima mais ameno são as áreas mais habitadas. Lembra que nos aspectos físicos falamos também sobre a hidrografia. Relevo e hidrografia têm relação? Tem. Ok? De acordo com o relevo nós temos um fluxo aí dos rios. Ok? E aí na hidrografia, lembra?
quais são os principais rios de cada continente? Tua revisão, vai olhar, vai ler, vai visualizar. Quando eu falo Rio Mississippi, opa, América do Norte, Estados Unidos. Quando eu falo Rio Nilo, mais importante rio aqui da África. Quando nós falamos rio, por exemplo, o Rio Tamisa, rio que corta a parte da Inglaterra. Quando eu falo de Rio Brahmaputra e não estou xingando ninguém, estou falando do rio lá na Índia, ok? Yangtze e assim por diante. E depois nós falamos sobre a distribuição climática no mundo e como essa distribuição influencia também a demografia, inclusive a questão das culturas e como os climas vão influenciar os tipos de vegetação. Ok? Ei, não se perca. Lembra? Tipos de vegetação nós chamamos conjuntos de fauna e flora que caracterizam uma determinada área da Terra, gerando uma paisagem específica de biomas. Assim, temos biomas diferenciados em cada continente. Primeiro bimestre falou sobre isso, aspectos físicos e sua diferenciação. Depois nós fomos para os principais países e a regionalização. Tem que saber, tem que sacar quais são os países? Sim. Decorar todos? Não, mas quando eu falo, por exemplo, estou falando então de Japão, simplesmente tem que saber que o Japão fica na Ásia. Sim, segundo ano para ir para o terceiro, tem que sacar que o Japão fica na Ásia. Assim como a Arábia Saudita, assim como quais são os principais países mais desenvolvidos da Ásia. Ok, nós temos 3, Japão, Coreia do Sul e Israel, os demais não, em desenvolvimento. A China é emergente, né, professor? Oi? China é emergente, apesar de ser pulsante. Olha lá a regionalização da Ásia, lembra? Ásia Setentrional, Leste Asiático, Sudeste Asiático, Ásia Meridional, Centro-Oeste Asiático, aqui é uma loucura do Uzbequistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão e Oriente Médio. Ei, olha aqui, regionalização vai cair para você. Regionalização do continente americano, 2 tipos, histórica e cultural, América anglo-saxônica e América latina. Beleza? Canadá e Estados Unidos, América anglo-saxônica, América latina, México em direção ao sul. E a divisão geográfica tradicional, América do Norte, América Central, América do Sul. Beleza? Galera, falamos também das demais regionalizações do nosso planeta. Mas hoje, eu e você e eu, e você e eu, nós ficamos por aqui. Eu espero que você vá muito bem nesse livro, beleza? Porque o teu rumo é em direção ao terceiro ano. O teu rumo não é em direção à praia agora, não. É recuperação. Ficou, depois prepara a sunguinha, o biquíni, sei lá o quê. Ei, valeu, abraço, tchau, tchau. Muito obrigado, Pedro. Meu querido, tá aqui, ó. Valeu, tchau.